E para falar melhor sobre o cenário da vacina e também da pandemia de coronavírus, eu converso agora com o médico infectologista e também presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, Renato Kifuri. Oi, doutor, boa tarde, muito obrigada por nos receber e seja bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan. Obrigado, Nicole. É um prazer falar com você, os ouvintes aí da Jovem Pan. Doutor, eu gostaria de começar a nossa conversa por essa matéria do Vitor Brown que foi ao ar agora há pouco, falando aí sobre o presidente Jair Bolsonaro, que disse que ele não vai atrás, né, desses laboratórios que estão produzindo as vacinas. Como é que tem sido feito ao redor do mundo? São os governos que vão atrás desses laboratórios ou são os laboratórios que devem pedir de fato essa autorização para serem usados? Olha, Nicole, nesse primeiro momento onde faltam vacinas, onde o mundo está disputando as primeiras doses, primeiro tem vacinas já comprometidas, porque alguns países financiaram os estudos, né? Então, a Comunidade Europeia financiou os estudos da vacina Pfizer, os Estados Unidos, o Instituto de Saúde Americano e o próprio governo financiou o desenvolvimento dos estudos da vacina Moderna, e como contrapartida, essas primeiras doses estão sendo entregues a esses países que estabeleceram parcerias no passado. Consequentemente, os primeiros outros lotes de países que já sugeriram ou solicitaram a compra também já estão comprometidos. Então, hoje, se algum país quiser comprar uma vacina, por exemplo, do laboratório Pfizer, ela não vai conseguir uma entrega no primeiro semestre, porque toda já a produção do primeiro semestre já está comprometida. É claro que para que o produto seja licenciado, ou seja, utilizado em qualquer país, precisa do registro na agência sanitária. Então, mas o laboratório não vai submeter a registro nas agências de todos os países, vai submeter onde ela já tem acordos de transferência de doses, né, ou de venda de doses. Então, é um acordo que eles, normalmente, neste momento, o mercado está muito disputando essas vacinas. Então, provavelmente, nesse primeiro momento, ou você tem um contrato já prévio, ou você precisa buscar a vacina. O laboratório tem, vamos dizer, não tem estoque sobrando para sair querendo vender para muitos países. Num segundo momento, talvez isso aconteça, mas hoje não é assim, não. Hoje, quem deve tentar angariar vacinas no mercado são os próprios países. E, doutor, hoje foi divulgado um levantamento com dados do IBGE apontando que a expectativa de vida aqui no Brasil deve cair até 2 anos por causa da Covid-19. Essa também é uma avaliação do senhor? Por que isso pode acontecer? Olha, a expectativa de vida do brasileiro ela é medida sob vários aspectos, né? Desde a violência que os jovens muitas vezes são submetidos, o que joga a média para baixo, até a mortalidade por causas de doenças transmissíveis, como a Covid, que impactam na mortalidade, e também nas outras causas, né, que nós deixamos de tratar, né? A Covid tirou todas as pessoas de circulação, mesmo os serviços essenciais de saúde, os rastreamentos de câncer de útero, câncer de mama, câncer de próstata, o controle de doenças crônicas, os exames cardiológicos, exames de diabetes, que eram feitos rotineiramente e mantinham indivíduos com essas doenças crônicas controlados, deixaram de ser feitos. Os hospitais ficaram vazios, cirurgias foram adiadas, diagnósticos de câncer que eram feitos anualmente esse ano caiu pela metade, praticamente houve uma diminuição de mais de 37%, dependendo do serviço. Ou seja, o câncer não deixou de existir, os infartos não deixaram de ocorrer. Então, essas doenças hoje que nós vamos ter que tratar em fases mais tardias, sem dúvida podem comprometer também o desfecho, consequentemente a mortalidade, empurrando a nossa expectativa de vida para baixo. Infelizmente, essa é uma causa, vamos dizer, uma consequência, na verdade, que a pandemia vai nos trazer. Um impacto não só na própria saúde de quem adquiriu Covid, ou de quem ainda está adquirindo e falecendo, mas também nas outras doenças que foram deixadas de lado por conta do receio de se contaminar pela Covid e toda essa situação que o distanciamento e a quarentena propiciou.
E hoje também saiu uma informação assustadora, né? A gente já está vivendo a pandemia, já está super assustado com toda essa situação, apesar aí de meses, de longos meses, né, da pandemia da Covid-19, mas o diretor executivo da OMS, o Michael Ryan, disse que o mundo está despreparado para pandemias futuras e que podem ser ainda mais letais. Por que isso pode acontecer, doutor? À medida que o tempo passa, esses vírus, essas bactérias, elas vão ficando mais fortes, é isso? Não se trata exatamente disso, Nicole. As pandemias sempre existiram e vão continuar existindo, porque os vírus eles pulam de uma espécie para outra, eles têm essa capacidade, às vezes, de se tornar transmissível um novo vírus entre humanos e, consequentemente, se dispersar rapidamente, como foi H1N1 em 2009, como foi agora a Covid-19 em 2020. Então, com um intervalo de 11 anos, tivemos duas epidemias, pandemias, né, como atinge todos os continentes chamados, e nós sabemos que provavelmente não serão as últimas e outras ocorrerão. Os vírus mais comumente associados a essas pandemias são os vírus respiratórios, porque essa transmissão respiratória é mais fácil. O vírus influenza foi responsável pelas grandes pandemias no passado, desde a gripe espanhola até agora a H1N1. E mais outros vírus, como o próprio coronavírus, pode nos surpreender e acontecer. É difícil falar em previsão se serão mais leves, mais graves. Eu acho que talvez dos legados que essa pandemia possa ter nos deixado é que o desenvolvimento de vacinas, por exemplo, essas novas plataformas, elas já podem estar mais avançadas, como estavam para os coronavírus, para nós termos vacinas em curto período de tempo. Nós podemos ter como legado essa cooperação entre os países, que nunca se viu antes, né, em grandes concorrentes da indústria farmacêutica, laboratórios públicos, universidades, todos unidos no desenvolvimento de vacinas, fundos, né, no aporte de recursos suficientes para que esse desenvolvimento chegue. Eu acho que nós podemos tirar desta pandemia lições que nos preparem melhor e não pior para as próximas pandemias. Mas o senhor acredita que o tempo entre uma pandemia e outra pode ser mais curto daqui em diante? Eu acho que é imprevisível isso, Nicole. A gente pode passar 2, 3 décadas sem nenhuma pandemia e podemos ter outra pandemia daqui 4, 5 anos. Eu acho que o que é importante, talvez uma das lições, é que a gente aprenda a monitorar melhor. Talvez a gente precise rever alguns conceitos muito difíceis de ser discutidos, por exemplo, questões culturais em países onde, além do adensamento populacional, como no Oriente, a proximidade com animais precisa ser revista, esses mercados, esses abates de animais vivos, a convivência tão próxima que tão favorece. Não é à toa que muitas das epidemias nascem nessas regiões. Então, acho que talvez seja um momento de começarmos a amadurecer uma discussão de como comportamentos culturais podem influenciar em todo o planeta. E falando um pouquinho sobre a questão dessas festas de final de ano, né, doutor? Os países que já receberam essa vacinação puderam comemorar o Natal, né? Podem comemorar o Ano Novo de uma forma um pouco menos restrita do que o restante da população? E como é que fica em países, por exemplo, como o Brasil, que a gente ainda não tem essa imunização? Gostaria que o senhor reforçasse, por favor, quais são as recomendações, né, para essas festas de fim de ano, já que estamos aí a poucos dias do Réveillon. Não, acho que nenhum país ainda deve modificar seus cuidados, porque a quantidade de doses distribuídas ou aplicadas no Reino Unido, nos Estados Unidos, são ínfimas perto da parcela da população. Ainda não aplicaram nem a segunda dose, aplicaram uma dose só, ou seja, não há ninguém protegido ainda no mundo com mais de 15 dias ou 20 dias depois da segunda dose, que é quando se considera o indivíduo adequadamente vacinado. Então, acho que em nenhum lugar do mundo nós vamos ter um Réveillon diferente do que deve ser, ou seja, com os cuidados que a gente bem sabe para evitar a transmissão. Não tenha dúvida de que nesse momento de fim de ano, o apelo emotivo, a confraternização, esses momentos onde se tem culturalmente muita vontade de estar juntos, de confraternizar, eles devem ter um aspecto, ter um olhar diferente esse ano, né? Nós temos que procurar restringir nossos núcleos familiares, encontros, quanto menos famílias se juntarem, núcleos familiares, melhor, menor o risco.
Então, qualquer reunião vai implicar em risco. Nós temos é que tentar minimizar esses riscos. Menos convívios de grupos familiares, maior distância possível, sempre que possível ao ar livre, sempre que possível de máscara, higiene das superfícies e das mãos, retirar máscara só para comer e beber, evitar contatos íntimos entre as pessoas de núcleos familiares diferentes, enfim, tudo isso que a gente vem falando no transporte coletivo, no transporte público, nas compras, sempre que possível e nunca, né, num momento desse, propiciar aglomerações. Nós estamos na pandemia, seja no momento de queda de número de casos, seja no momento agora de ascensão do número de casos, aglomerações são inadmissíveis nesse momento de pandemia. E a AstraZeneca está desenvolvendo um medicamento que pode impedir quem pegou o coronavírus de desenvolver a Covid-19. O senhor pode explicar para a gente como é que funciona esse remédio no nosso corpo? Ele age mais ou menos como a vacina, afinal, segundo esses cientistas britânicos, a pessoa estaria imunizada imediatamente, né, logo depois de tomar esse remédio. Eu queria entender um pouquinho melhor como é que esse remédio funcionaria e se o senhor acredita que ele pode ser de fato promissor. Olha, Nicole, esses são, vamos dizer, medicamentos que nós chamamos de utilização pós-exposição. Para várias doenças nós temos essa situação. Eu vou dar um exemplo mais conhecido, que é a do tétano. Então, alguém que tem um ferimento, pisou num prego enferrujado, se expôs com um ferimento de risco ao tétano e não tem sua vacina em dia. O que você faz? Você não pode somente dar a vacina para esse indivíduo, porque ela leva 1 mês, 2 meses para fazer o efeito. Ele já está ali com risco iminente. Então, você aplica o soro antitetânico, que nada mais é do que um concentrado de anticorpos contra o tétano, que vai dar uma proteção fugaz, serve para aquele momento, para aquele ferimento que ele teve, e ao mesmo tempo você já aproveita e faz a vacina que vai protegê-lo por mais 10 anos. Com a Covid é a mesma coisa, né? Nós podemos, para o indivíduo que não teve ainda exposição, dar a vacina, esperar que ela, depois da segunda dose, proteja o indivíduo, mas se o indivíduo já teve uma exposição, estava em algum contato familiar, é um grupo de risco, você pode aplicar este concentrado de anticorpos, como se fosse o soro do tétano, é um soro de convalescente, nada mais é do que um concentrado de anticorpos contra a Covid-19, que vai protegê-lo por um tempo, porque esses anticorpos são artificiais, não são produzidos como uma vacina produziria, são feitos em laboratório e aplicados no indivíduo artificialmente, eles vão ser eliminados depois de um tempo e o indivíduo volta a ficar suscetível. Diferente da vacina, que ele produz os seus próprios anticorpos. Essa imunização chamada ativa, com a vacina, com a sua produção, leva a uma proteção duradoura. Esses anticorpos artificialmente oferecidos para uma situação de risco, chamada imunização passiva, tem um período curto de utilização. Então, é reservada a casos de contatos, onde você não pode utilizar a vacina, às vezes em gestantes, às vezes em pacientes de risco. São geralmente produtos extremamente caros e que se prestam para essas situações. Pós-exposição em indivíduos de risco, onde você não há tempo suficiente de aplicar a vacina. Então, fica provavelmente reservada a essas situações, poucas, e por conta de um produto que certamente deverá ser bastante caro. Doutor, só para a gente finalizar, hoje aqui o estado de São Paulo recebeu mais 500 mil doses da vacina Coronavac. Essa é uma boa notícia? O senhor acredita que de fato a gente pode começar já uma imunização já no mês de janeiro aqui no estado? Olha, Nicole, a gente vem avançando, né, nas questões operacionais, recebendo doses, o laboratório Butantan se preparando, já produzindo, invasando doses aqui no Brasil. Todos os, vamos dizer assim, os possíveis fatores que possam acelerar a entrega da vacina estão ocorrendo. Mas nós precisamos de uma etapa crucial, que é a aprovação da Anvisa, que é os dados de fase 3 demonstrarem que eficácia tem essa vacina, quais as recomendações que constarão em bula para que populações, com a segurança, os riscos de efeitos colaterais. Então, nós não temos ainda nenhum dado publicado, anunciado, nem feito de nenhum dado aqui da vacina no Brasil sobre essas características da vacina. Então, nós precisamos dessas informações para sabermos quando poderemos começar a vacinação. O que é possível ser adiantado, o que é possível ser acelerado, seja na submissão de dados, de informações de fases 1 e 2 anteriores, a produção, a importação, isso tudo está sendo, obviamente, já
com bastante êxito, vem avançando, mas já é antecipando etapas que devem seguir-se do licenciamento e da apresentação desse estudo de fase 3. Eu sempre acho que a gente não deve, na ciência, marcar datas, dizer quando vai anunciar, dizer quando vai começar a vacinação, de vez em quando, porque o tempo da ciência, às vezes, precisa de mais... não dá para pular etapas, nós precisamos, às vezes, de mais análise, nós precisamos rever os dados, submeter, a Anvisa pode querer outras informações, então não é adequado ficarmos prometendo datas para a população de anúncio de resultados, de começo de vacinação, melhor a gente aguardar e ter mais cautela com esse tipo de informação. Perfeito, nós conversamos então com o infectologista Renato Kfouri. Mais uma vez, muito obrigada, doutor. Uma ótima semana para o senhor. Obrigado, Nicole. Um bom ano novo para vocês e os ouvintes da Jovem Pan. Para você também, e a gente com certeza se fala ainda bastante em 2021. Até lá.